A pergunta que não quer calar, a pergunta que vale milhão: ainda dá para acreditar que sábado o Vasco vai conseguir reverter esse resultado contra o Galo no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil? Principalmente depois daquele jogo pavoroso de ontem. Será que realmente os jogadores estavam ali com a cabeça para aquele jogo? Será que o melhor foi levar o time titular? Vasco perdeu confiança, não perdeu confiança? Ou seja, muitos temas para nós podermos debater aqui neste dia 17/10/2024, na parte da tarde desta quinta-feira. Eu volto aqui com as últimas atualizações do Vasco da Gama e nesse vídeo eu quero te trazer alguns números. Eu não sei se você irá ficar mais preocupado, se será um choque de realidade ou se, independente disso tudo que nós falarmos aqui, bom, vamos chegar naquela conclusão que o Vasco vai conseguir virar a chave e vai conseguir fazer a boa em São Januário, porque o treino livre, aberto para a torcida está marcado, não foi cancelado, e amanhã a torcida, bom, será que vai estar ali para apoiar, protestar? Como é que fica esse clima? Como é que fica isso tudo? Ainda vamos trazer alguns resultados do Campeonato Brasileiro, jogos que acontecem ainda hoje, a classificação, aonde o Vasco está, qual é o perigo disso tudo. Então cola comigo aqui, depois da vinheta, vamos trazer aqui muitas informações e também aqui alguns cortezinhos aí do senhor Rafael Paiva, agora falando que só tem mais 2 sessões de treinamento. Para que levou o time todo? Fica essa questão. Se você sabia que não teria tempo de treinar esse elenco na volta do jogo contra o São Paulo. Vou chamar a vinheta, depois dela, olha, calma, depois da vinheta nós continuamos. Voltamos aqui mais uma vez com mais um vídeo do canal Na Torcida Vascaínos. Independente de qualquer situação, te agradecendo pelos números que nós temos alcançado, tanto aqui como também no nosso campeonato lá no Inplay. Se você não está ligado nisso, fique ligado aqui no nosso canal, porque amanhã vamos falar muito de novo aqui da Inplay. Mas, bom, primeiramente quero te agradecer, primeiramente eu quero te agradecer, tá? Por toda a moral, por tudo que vocês fazem por mim aqui todos os dias, sempre deixando o seu like, sempre comentando. Para a galera que chegou aqui agora, caso goste do nosso trabalho, se inscreva e ative o sininho das notificações. Bom, não vou ficar muito de enrolação, mas desde já, se você puder deixar o seu like, beleza. Também, se não puder, depois daquela vergonha de ontem, eu vou até entender, tá? Porque tá difícil aí do Vascaíno ter um dia de paz. Quando você pensa que vai, não vai, sabe? O Vasco tá igual o filme do Karate Kid. Bota casaco, tira casaco. Eu quero saber se agora nós vamos trocar toda a zaga, se não tem que trocar, as laterais, o meio campo, Coutinho e Payet. Ainda tem a situação do Léo Jardim, que foi, rapaz, olha... Cara, eu acho, tá? Antes de eu começar esse vídeo aqui, eu acho que isso tudo poderia ter sido evitado. Tô gaguejando porque eu ainda tô irritado, eu tô tentando me controlar para não perder a mão do vídeo. Eu acho que eu tinha que desabafar, eu já fiz ontem. Se você não viu o vídeo de ontem, no final aqui desse vídeo, eu vou deixar até como indicação, tudo que eu tinha para falar, eu já falei. Mas isso também não quer dizer que eu não esteja muito irritado ainda com tudo que aconteceu, tá? Mas, pois bem, vamos lá, porque Campeonato Brasileiro, cara, ele continua, tá? Ele começou ontem, com essa rodada dupla aí, no caso esses 2 jogos. Bom, eu tô botando aqui uma tela que não tem nada a ver. Agora sim. Bom, com esses 2 jogos entre Vasco e São Paulo e também o Fortaleza versus o Galo, o Vasco tomou esse amasso aí do São Paulo e lá o Galo, com um time totalmente reserva, empatou de 1-1. Fortaleza teve 2 jogadores expulsos, mas se você parar para olhar, eu acho que o Galo tomou ali a atitude correta, fez a estratégia certa e levou praticamente todo o time. Para você poder ter uma ideia, o Allan Kardec jogou ontem, levou todo o time reserva deles para poder enfrentar o Fortaleza fora de casa, e ali, independente daquilo que acontecesse, se perdesse ou não, o Atlético, no caso, estava visando, deixou um recado, que a intenção do Atlético não era o jogo de ontem,
era o jogo do dia 19. Contrapartida, o Vasco achou por bem levar todo o seu plantel. Já vou deixar aqui o Rafael Paiva para ele poder explicar o porquê que ele levou esse time titular. E é engraçado ele falar de 2 sessões só de treinamento, que hoje o Vasco vai treinar à tarde, se já não é que treinou, ou ali pelo menos fez um regenerativo, e amanhã é um treino aberto. Então, com todo respeito, o Vasco não treina mais e é esse time que vai enfrentar o Atlético Mineiro. E a pergunta que eu já fiz aqui no início desse vídeo é se o Vasco aí vai ter condições, tá, de reverter esse resultado contra o Galo aqui em São Januário. E a tabela do Campeonato Brasileiro, hoje acontecerá mais jogos. Na verdade, essa 30ª rodada, ela vai até o final de semana. Vasco continua estacionado com 37 pontos, 29 jogos, e hoje vai entrar em campo outros times, porque o Corinthians pega o Atlético Paranaense e é um jogo para o Vasco começar a observar. Que é isso, Léo? Porque se o Vitória, que está lá na primeira colocação da zona de rebaixamento, vencer, eles vão chegar a 32 pontos, e aí a diferença do Vasco, vamos colocar que todos daqui de cima vençam, a diferença do Vasco ali para o primeiro, fora da zona de rebaixamento, pode ser de 5 pontos, e é assim para poder se preocupar, aquela gordura que o Vasco tinha, devido a essa sequência de 5 jogos no Brasileiro sem vencer. O Vasco aí já começa a olhar, né, no caso, aqueles que nós não imaginaríamos, que eram os da zona de rebaixamento. Se caso, né, nessa rodada esses caras consigam vencer, o Vasco já começa a ver eles no retrovisor. Hoje entra em campo o Corinthians versus o CAP, e é um jogo para se observar, e também o Urubu versus o Flucê. São os 2 jogos dessa quinta-feira às 20 horas. Mas, cara, o Vasco, ele tem 7 jogos sem vencer, entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E aqui, para você poder fazer uma retrospectiva, estão esses 7 jogos, e aí você já deixa num comentário qual desses jogos aqui dava para o Vasco ter vencido no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, ou jogos que o Vasco perdeu, que daria para ter empatado e o Vasco deixou escapar, de repente, essa possibilidade. E um outro detalhe que eu vou trazer aqui, eu acho que eu nem separei, mas eu vou trazer aqui para vocês, antes de falar do Maicon, vou botar aqui no perfil rapidinho, se liga nessa porcentagem aqui, galera, deixa eu trazer aqui para vocês, porque o Vasco, nos últimos 7 jogos, se nós fôssemos levar em consideração, aí se esses 7 jogos fossem de Campeonato Brasileiro, ou se esses 7 jogos viesse valer 3 pontos, de 21 pontos possíveis nesses 7 jogos, o Vasco só teria somado 3 pontos. E um outro detalhe, vale ressaltar, que hoje o lanterna do campeonato, que é o Atlético Goianiense, nos últimos 7 jogos, eles venceram 3 e empataram, eles venceram 3 e foram superados, agora sim, em 4, ou seja, de 7 jogos, 3 vitórias e 4 derrotas, e o aproveitamento do Vasco é de 14% em 7 jogos. E aí eu quero te fazer aquela pergunta, cara, será que se o Rafael Paiva fosse aí um técnico aí contratado de nome, o Vasco já não teria sido mandado embora? Melhor, se o Rafael Paiva não tivesse colocado o Vasco em uma semifinal de Copa do Brasil, já não teria sido mandado embora? Deixa aí a sua opinião. E agora sim vamos falar dos jogadores que ontem jogaram e ficaram explícito. Alguns saíram irritados, outros que não costumam falhar, falharam e de repente mexeu com a confiança desses jogadores, e outros mais, nós só constatamos que essa diretoria, ela demorou demais ali para poder tomar uma atitude. Quando foi atrás de um zagueiro, era tarde demais. Foi no último dia que o Vasco conseguiu fechar um negócio com um zagueiro argentino que para mim nem seria titular, seria o mesmo nível de contratação do Máximo, que até agora não consegue nem jogar, e do Jean David, que não consegue também aí tomar a vaga do poderoso Emerson Rivaldo. E ontem o Maicon, para mim, na minha modesta opinião, nos 3 gols, ele estava ali envolvido nesse jogo.
E para mim ele teve responsabilidade, principalmente no primeiro e no terceiro, porque aqui o Lucas subiu mais alto do que ele e ele não conseguiu evitar o gol. E também no segundo gol do próprio Lucas, ali ele tentou dar um carrinho e também... então quer dizer, não, cara, eu acho que nos 3 gols, tá? Porque nesse aqui, o gol do Luciano também, o Luciano tirou ele pra nada. Então eu acho que nos 3 gols de ontem que o Vasco sofreu, o Maicon teve participação direta nesses gols. Eu ia botar aqui 1 minuto de Maicon no ano passado, mas não vou nem colocar para você não ficar mais puto. Mas aí o Vasco vive esse círculo vicioso. Tá aqui, ó, Léo Pelé joga, horrível, melhor o Maicon jogar. Maicon joga, melhor voltar com o Léo Pelé mesmo. E, cara, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, porque o Vasco teve 2 meses no meio da janela para trazer um zagueiro para jogar do lado do João Vitor, que ontem nem jogou isso tudo, mas não conseguiu. Agora, cara, isso daqui também me deixou bem irritado, tá? Porque eu acho que o Dimitri Payet, ele não tem a menor condição de querer sair desse jeito aqui, ó. Ó, o Payet não gostou muito de sair, ó. Aí o Payet vai pegar ali, vai sentar, vai jogar colete. Porra, meu irmão, não jogou nada ontem. Não jogou... o Felipe Coutinho, cara, ninguém jogou nada ontem. Ontem, olha, foi um desastre completo. Chegou ali no banco. Ó, olha lá. Irmão, vai mudar o quê? E outro também que tá com uma sina terrível, porque desde que voltou pro Vasco não conseguiu vencer e já tá começando a incomodar, tá? É o Felipe Coutinho. Vou trazer aqui os jogos que o Felipe Coutinho participou e não venceu. E são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos do Felipe Coutinho, 10 jogos que ele esteve em campo e o Vasco não venceu. Perdeu para o Atlético Mineiro 2-0, para o Grêmio 1-0. Contra o Atlético Goianiense empatou 1-1, o Bragantino empatou 2-2. Império do Mal, foi até graças a ele que o Vasco conseguiu empatar 1-1. Palmeiras perdeu de 1-0, Atlético Mineiro pela Copa do Brasil perdeu de 2-1, Juventude 1-1 e ontem foi essa taca aí que o Vasco tomou de 3-0 e eu tenho certeza que o Felipe Coutinho já está incomodado, mas ninguém está mais incomodado, eu acho, do que o Léo, cara. Porque, cara, o Léo é um goleiraço, a gente não tem que ficar falando isso aqui, mas eu sempre pontuei, o problema do Léo não são as bolas que vão do lado, são as bolas que vêm em cima dele, geralmente ali ele consegue ter dificuldades com esse tipo de jogada. E ontem não foi diferente, um frangaço. Por mais que, ó, rapaz, ó, o lance do gol do Luciano, olha como é que o Luciano vai passar pelo Maicon, ó. Vou tirar aqui o áudio, ó. Ó, o Luciano aqui, ó. Luciano tabelou, engraçado, né? Ó. Luciano tabelou e recebeu, ó. E é uma facilidade também de tabelar também ali, porra. No caso, é na intermediária do Vasco. E olha o Maicon já tá todo errado, ó. Ó, não, cara, eu quero saber o que o Maicon pensou aqui, ó. Olha o bote do Maicon. O que o Maicon queria fazer ali, irmão? E aí o Luciano passou, tirou o Maicon pra nada, absolutamente nada, chutou a bola e a bola ainda passa por debaixo das pernas do Léo Jardim. Porra, mano, aí pro torcedor é muito, cara, mas esse tipo de marcação aqui do Maicon também eu não entendo não, irmão. Olha lá. Quando o Maicon foi pisar, né, que ele pensou, processou, o corpo não acompanhou. E aí o Luciano já tinha passado já de passagem, mas aí o Léo tomar esse golzinho debaixo das pernas também. Cara, é aquilo, será que tinha necessidade de trazer todos esses jogadores para o jogo de ontem? Mas segundo o nosso poderoso Rafael Paiva, o culpado é o David e o Maicon, que não estão mais atuando e o Vasco acabou ali, né, se desorganizando, acho que essa é a palavra, e aí o desempenho caiu. Tá tentando buscar de novo a nossa forma de jogar, né, eu via principalmente quando a gente estava com o Adson e o David, a gente tinha encontrado a forma de jogar, estava natural o nosso jogo, né, a gente estava conseguindo jogar com naturalidade, o Estrela quando veio logo no início também nos deu um pouquinho de força ali com o 10 que conseguia atacar mais o espaço, né? A gente perdeu jogadores importantes e a gente está em busca de encontrar de novo a forma de jogar melhor, né? A gente acho que variou muito, a gente tentou muita coisa, a gente mudou o sistema, a gente mudou os jogadores e está em busca dessa melhor forma de jogar. E eu acho que nesse momento,
contra o Atlético, que a gente precisa competir muito. Independente de quem entre, a gente tem que voltar a competir, porque foi uma coisa que a gente fez quando a gente chegou também, né? A gente competiu muito, a gente lutou muito, a gente brigou muito, a gente não conseguia fazer o futebol mais vistoso, mas a gente conseguia sair com resultado, eu acho. E aí eu te faço essa pergunta, será que realmente o Adson e o DVD estão fazendo falta? Após as lesões dos jogadores Adson e DVD, o Vasco acumula individualmente, após lesões, 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, aproveitamento de 33%. Jogos 2-1, e aqui vem no caso os percentuais. Pós-lesão, isso aqui é pós-lesão do Adson, tá bom? O Vasco teve 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Pós-lesão do DVD, 2 empates e 1 derrota. O aproveitamento pós-lesão do DVD foi de 22,22%. E depois, né, que o Adson saiu, tem mais tempo, o Vasco teve 33%. Mas aí, segundo aqui o Rafael Paiva, os dois têm feito muita falta. E eu queria te perguntar se realmente os caras estão fazendo falta. Eu acho que o DVD está fazendo mais falta. Apesar que quando você olha para o Emerson Rivaldo, você vai concordar também que o Adson está fazendo falta. Mas agora aqui, o Rafael Paiva vai falar como o Vasco deve se comportar, que o Vasco já sabe o que tem que fazer. Vai falar também aqui dessa sessão de treinamento e ali sobre suas estratégias, se valeu a pena ter levado o time titular ou não para o jogo de ontem. Essa pergunta aqui acho que vale 1 milhão, né? A respeito de sábado, é isso, é o jogo mais importante nos últimos 11 anos e a gente tem total clareza do que a gente tem que fazer, então temos que ganhar o jogo, temos que tentar buscar a final, é importantíssimo para o Vasco, para a história do Vasco, para a nossa equipe, a gente tem que entrar, é uma guerra, vai ser uma guerra, a gente tem que entrar para ganhar o jogo, não tem muito o que fazer de treino, porque a gente tem 2 sessões, vamos chegar amanhã à tarde, mas a gente tem total clareza de como a gente tem que disputar o jogo. Disputar sendo o jogo mais importante do ano, a gente tem que se doar completamente para o jogo para a gente buscar essa final. João Pedro Cardoso, Jornal Globo. Você falou que vocês têm total clareza de como vocês têm que disputar o jogo. Eu queria entender qual é a sua estratégia mais na questão tática, de como você pretende escalar o Vasco para esse jogo. Eu queria te perguntar também em relação à sua escolha de utilizar todos os titulares hoje. O Atlético Mineiro, no jogo da rodada contra o Fortaleza, conseguiu poupar quase todos, eu acho que foram 9 reservas no empate contra o Fortaleza. Então, eu queria te perguntar dessa estratégia, se a seca agora de 7 jogos sem vencer incomoda de alguma forma. Obrigado. Bom, a seca incomoda, né? A respeito da estratégia é competir muito, a gente tem que competir muito, né? Não posso falar aqui o que eu vou fazer antes, né? Até para não dar nenhuma arma para o Atlético, mas a gente sabe que a gente vai ter que competir muito para conseguir fazer um jogo contra o Atlético, uma equipe muito qualificada, já tem uma vantagem, então para a gente correr atrás a gente tem que estar muito estruturado, muito organizado e competir muito, né? A respeito do que o Atlético fez, aí a estratégia deles, né? A gente sabe que a gente precisa pontuar rápido no Brasileiro, então a gente precisava aqui tentar buscar um resultado melhor, porque a gente não conseguiu nos últimos jogos, para a gente buscar logo uma pontuação que a gente consiga jogar mais tranquilo para frente, que a gente não sofra como o Vasco sofreu nos últimos anos, e por isso que a gente optou, até porque a gente tinha uma semana parado, né? Legal. Mas eu não tenho dúvida que isso não vai atrapalhar o jogo contra o Atlético, a gente vai estar 100% para buscar essa vitória aí. Bom, vai estar 100%, olha, se for os 100% contra o Juventude, se for os 100% contra o São Paulo, se for os 100%, rapaz, contra o Atlético Paranaense São Januário, tanto nas quartas de finais de Copa do Brasil, que o Vasco venceu de virada, e aquele jogo antes pelo Campeonato Brasileiro, rapaz, vou te contar um negócio, hein, porque olha os 100% do Vasco contra o Bragantino, olha, tem jogo contra o Criciúma, contra o Vitória, meu Deus do céu, cara, já tem um tempo que o Vasco não joga bem, só que é aquilo, tá encontrando os resultados? O torcedor vai levar essa porra no banho-maria. Agora, quando começa a faltar resultado e desempenho, aí o torcedor começa a ficar puto. Contudo, porém, cara, bom, é aquilo que eu falei, sábado o Vasco entra em campo contra o Atlético Mineiro, precisando vencer. E quando você olha pra cá, ó, e você entende que o time está a 7 jogos,
sem vencer, aí você fica preocupado. Cara, tomara que o Vasco volte a encontrar o caminho das vitórias no sábado, em São Januário. E amanhã o treino livre está de pé ali, treino aberto, para todos os torcedores que quiserem ir a São Januário, para poder... Galera, olha só, se você vai para criticar, para arrumar problema, é melhor tu não ir, irmão. Se é para chegar lá e criar animosidade, xingar o jogo, cara, não vai. Porque também não vai estar contribuindo em porcaria nenhuma. Se você vai se propor a sair de casa para ir a São Januário, vai... Ah, olha, irmão, então você não vai. Agora, se você for, apoia os caras, irmão, porque, querendo ou não, uma coisa que é dura eu te falar, não é só contra o Atlético Mineiro que são esses jogadores não, tá? É até o final do ano. Muita gente falando que o Vasco agora vai buscar, no caso aí, mais aproximadamente 8 pontos para poder se livrar da zona de... Mano, eu acho que o Vasco consegue algo a mais. Eu acho muito difícil, tá? Pré-Libertadores, só se sobrasse muitas vagas, mas eu acho que o Vasco tem condições sim de pelo menos aí morder uma vaga na Sul-Americana. Mas para isso tem que voltar a jogar bem. O time é fraco, o time é limitado, o time tem problemas sérios. Eu acho que a nossa formação também não ajuda. O Vasco não tem time para jogar num 4-3-3, já expliquei. Você tem que ter jogadores com características para poder abrir 2 jogadores de beirada, de lado de campo, e esses jogadores conseguir tanto fazer a parte de profundidade no ataque, mas também voltar, igual voltava o Gabriel Peck para ajudar o lateral. O Piton, muito mal agora na faixa ofensiva e defensiva. Ontem o PH para mim era um dos melhores em campo, mesmo não jogando tão bem, mas eu não teria tirado ele, entendeu? Enfim, Rafael Paiva também comete alguns erros. Para mim esse time não tem condições de jogar só com 2 cabeças de área. Matheus Carvalho oscila, o Esforza oscila. Ontem o Hugo Moura não foi bem, o Vasco tomou 3. A nossa zaga já, porra, não adianta que nós vamos vir para cá e falar as mesmas coisas. Bom, bota Léo, tira Léo, bota Maico, tira Maico. O culpado disso aí é a diretoria do Vasco. Aí a responsabilidade é sua, Pedrinho. Porque você tinha todo o tempo do mundo para trazer um zagueiro. Vocês priorizaram 2 homens de meio de campo, um meia ofensivo e um outro meia. O meia, que é o Máximo, não entra. E o Jean David até agora também, toda vez que entra, não consegue ser aquele cara efetivo que a gente chegue a se iludir e falar, não, esse cara é titular. Por incrível que pareça, quem entrou bem ontem, e eu não sei também se a Vaca já tinha ido pro brejo, se o São Paulo estava em ritmo de treino, mas quem entrou bem foi o Galdames no lugar do Payet, para você ver como é que o Payet ontem jogou mal. Então, cara, eu espero muito, tá? Com toda a sinceridade, que isso aqui, ó, porque a torcida merece, tá, galera? Se tem alguém que merece, ó... Essa é a única parte maneira dessa parada aqui, irmão. Porque esses jogadores aí não merecem, tá? Cara, e ontem pra mim, torcedor, porra, beirou ali o desrespeito, o nível de atuação do Vasco da Gama contra o São Paulo. Ganhar e perder, cara, ganhar e perder faz parte. Agora a atitude, a forma que joga, aí isso deixa o torcedor puto pra cacete. Mas, contudo, tô metendo o meu pé. Essas foram as informações, alguns dados importantes. Também eu queria muito saber da sua opinião, porque segundo o Paiva, Vasco vai jogar o jogo da vida. E outra coisa que eu queria te perguntar, será que realmente o jogador jogou contra o São Paulo, jogou até contra o Juventude, já pensando nesse jogo de semifinal? Até que ponto isso aí interferiu no resultado de ontem? Ou é isso mesmo, não tem desculpa, não tem jeito, Léo? O time tá mal, o time tem que melhorar, porque independente do jogo de ontem, 7 jogos que o Vasco não vence, 2 pela Copa do Brasil. Vasco nunca encontrou uma dificuldade de ter que fazer o placar dentro de casa. E amanhã o Vasco terá que fazer o placar dentro de casa. Fica esse ponto. Amanhã não, desculpa, sábado. Terá que fazer o placar dentro de casa, fica esse ponto, porque o Vasco precisa reverter a vantagem do Atlético Mineiro. Galera, tô metendo no meu pé, beijo no coração, uma boa tarde para nós. E aquilo que eu falei, ontem eu estava muito puto, hoje já acordei melhor. Amanhã eu venho pra cá e sexta-feira eu vou apoiar meu time porque eu sou vascaíno, entendeu? Vou apoiar porque eu sou Vasco. E eu acho que, por mais que até esse momento o Vasco não tenha nos trazido um motivo de esperança
principalmente nesses 7 últimos jogos, jogo é jogado, lambaria é pescado, e se o Vasco jogar só um pouquinho de bola, eu acho que também é isso. Porra, não é só vencer ou perder, cara, mas é jogar bem. Eu acho que voltar a jogar só um pouquinho, tenho certeza que a gente consegue surpreender o Galo, que vai vir, né, descansadinho, força total para esse jogo. Estão treinando, tá? Enquanto o Vasco estava descansando aí 4 dias de folga, os caras estão treinando. É isso. Beijo no coração e eu fui que fui.